Boa noite, irmãos, sejam bem-vindos a mais uma devocional. Hoje, quinta-feira, dia 24 de junho, já estamos na metade final, do mês de junho, na metade do ano. E muitas coisas o Senhor tem feito por nós. Muitas coisas nós temos aprendido, muitas coisas o Senhor tem feito nas nossas vidas. E nessas noites nós temos nos colocado todos os dias na presença do Senhor. E nessa noite nós queremos fazer isso mais uma vez. Colocarmos-nos todos, diante do Senhor, nesse momento aqui apresentando ao nosso Pai as nossas vidas, os nossos corações, levar a Ele os nossos pensamentos, a nossa adoração. E nessa noite eu quero convidar aos irmãos a meditarmos na palavra do Senhor, que se encontra no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, dos versos de 14 a 20. Nós temos como tema, na nossa meditação de hoje, cidadãos do céu, bem-sucedidos na terra. Leiamos, então, os versículos de 14 a 20 do Evangelho de Marcos, capítulo 1. Nos diz assim a palavra do Senhor. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus, e dizendo: o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. E andando junto ao mar da Galiléia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhes disse: vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. E deixando logo as suas redes, os seguiram. E passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco, consertando as redes. Logo chamou, e eles, deixando seu pai Zebedeu no barco, com os jornaleiros, foram após ele. Amém, irmãos? Nesses versículos que nós acabamos de ler aqui, especialmente no verso 17, quando o Senhor Jesus disse, sigam-me e eu farei pescadores de homens. Nos versículos anteriores, a palavra do Senhor vem nos falar sobre João, um homem bem excêntrico, numa época onde a religião, os religiosos, eles costumavam pregar as coisas que eram para o próprio homem, coisas para o seu próprio bem-estar, coisas que eram consideradas que fossem abençoar aos homens e nunca revelando as coisas do céu ou a vontade do Senhor, ou revelando os nossos pecados ou aquilo que nós devêssemos fazer. E João Batista, então, ele vem com uma mensagem completamente diferente, dizer: arrependei-vos, porque o reino se aproxima. Ele veio, então, preparar o caminho para o Senhor Jesus. E ele veio, então, de uma forma bem diferente, mostrar ao homem que era necessário arrependimento, que era necessário uma mudança de vida. E quando eu olho para esse tempo, eu percebo que não mudou muita coisa atualmente. Nós temos muitas igrejas, muitas religiões que muitas vezes, ao invés de chamar as pessoas ao arrependimento, de chamar as pessoas para a cruz do Calvário, onde tudo aquilo que o Senhor fez para que nós pudéssemos ser salvos, tem apresentado uma vida abundante ao homem, onde o arrependimento, onde uma vida de obediência não tem sido considerada. E olhando nesses versículos aqui, então, quando nós olhamos, a gente vê que Pedro e André, quando Jesus os chamou, eles deixaram imediatamente a rede que eles estavam ali, tecendo ali, e foram, próximo ao Senhor. E aí nós vemos mais na frente também Tiago e João, quando o Senhor os chama, eles não deixaram somente as redes, mas eles deixaram o seu pai Zebedeu ali e seguiram a Jesus. Eu fico pensando, tamanha era a autoridade em que o Senhor Jesus dizia todas aquelas coisas.
Você deixar tudo o que você está fazendo, deixar o seu trabalho, deixar a sua família e ir adiante de algo que às vezes você não tem nenhuma percepção. E quando eu olho para esses feitos, né, que esses discípulos aqui fizeram, é algo extraordinário, né? A gente percebe aqui o poder, a autoridade do Senhor na vida deles. E a gente observa aqui que eram 4 pescadores, 4 vidas, 4 personalidades, pessoas que tinham a mesma profissão, mas que eram diferentes uns dos outros. E mesmo eles sendo tão diferentes, eles ouviram a voz do Senhor, né? E na autoridade do Senhor eles buscaram, então, uma ressignificação para a vida deles. Eles mudaram, eles buscaram um novo modo de vida. E quando a gente olha para esses versículos aqui, então, né, quando eles buscam um novo propósito para a vida deles, a gente vê, então, não só naquela época, né, onde toda a atenção não era para o Evangelho ou para Cristo em si, mas a atenção era o próprio homem. A gente vê tantos livros hoje motivacionais, a gente vê tantos programas de TV, a gente vê tantas coisas que são preparadas para o homem, para que ele seja o centro, né, de todas as coisas. Mas Jesus, né, que veio logo após João Batista, que foi o precursor, aquele que preparou o caminho, dizendo ao homem que era necessário arrepender, que era necessário, né, isso, porque o reino estava próximo. E quando Jesus vem, então, né, quando João Batista então está preso, Jesus vem, então ele fala, olha, né, quando Jesus vai falando aqui, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e credes, né, no Evangelho. João Batista estava dizendo isso. Mas quando a gente olha lá mais na frente, a gente vê o Senhor Jesus então, né, vinde após mim e eu farei pescadores de homens. Quando nós olhamos, né, para a vida desses homens, quando a gente olha para a vida de Abraão, quando o Senhor fala para ele, olha, deixa aqui essa terra, deixa seus familiares e vai para um lugar onde eu te mostrarei. Assim como Abraão, esses homens aqui, eles não tinham a ideia, né, não tinha o vislumbre ainda de como seria todas as coisas. Mas eles creram, né, assim como Abraão, o que eles tinham em comum era crer numa nova vida, num modo de viver completamente diferente, numa vida onde o Senhor, né, os céus que o Senhor estava apresentando ali, seria algo completamente diferente. E nós percebemos então, né, que nesses versículos aqui, que toda a autoridade que o Senhor, né, ao dar aquela ordem àqueles homens, aquela ordem não eliminou, né, vamos dizer, os sonhos, os desejos, as expectativas que aqueles homens tinham. A gente vê um grande exemplo disso, João Batista não, mas a gente vê um grande exemplo disso, Pedro, né? O próprio apóstolo Pedro, até então discípulo, ele era um homem, a gente pode dizer, difícil de lidar, um homem com temperamento forte. Mas o Senhor transformou a vida dele e foi, né, quando a gente olha para a vida de Pedro, ele foi ali aquela pessoa que o Senhor deixou a responsabilidade ali para ele, de levar a igreja do Senhor adiante. Assim como o Senhor deu a ordem para cada um daqueles discípulos e o Senhor deixa essa ordem para cada um de nós. Que nós sejamos pescadores de homens. Que nós venhamos a levar o alimento necessário àqueles que estão com fome. Né? Que nós venhamos a levar a luz para aqueles que estão na escuridão. Que o Senhor, né, ele possa fazer essa diferença, que a autoridade do Senhor, né, expressa na ordem dele, venha fazer diferença nas nossas vidas. E quando nós olhamos, né, para Pedro, para Tiago, para João ali, eles tinham cada um as suas personalidades ali,
Mas a gente percebe que aos poucos eles foram se adaptando ao reino dos céus. Que aos poucos, juntamente com o Senhor Jesus Cristo, eles foram trabalhando, eles foram pregando, eles foram levando a palavra do Senhor e eles observavam, né, tudo aquilo que o Senhor Jesus fazia e então, né, eles também imitavam o Senhor e fazia tudo aquilo que o Senhor estava fazendo. E aí nós observamos então, né, que eles se juntaram ao que Deus estava fazendo. E eles então se tornaram, como nós dissemos no nosso tema aqui, cidadão dos céus, bem-sucedidos na terra, porque eles buscavam a aprovação de Deus naquilo que eles faziam. Eles colocavam a vontade do Senhor na frente das coisas que eles iam fazer. Eles buscavam, né, assim como Jesus ensinou a cada um deles, no Sermão da Montanha, em tudo aquilo que o Senhor fazia, pregando o amor, pregando a humildade, mostrando a eles que nós estamos aqui para servir e não ser servido. Que nós venhamos levar essa mensagem e de amor, essa mensagem de esperança. Mas uma coisa muito importante, né, que quando o Senhor chama ali então, no versículo 17, e Jesus disse-lhes, né, vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. A gente observa que aqueles homens deixaram tudo o que estavam fazendo. Quando nós lemos aqui, não significa que nós devemos deixar as nossas profissões. Não é isso que o Senhor está dizendo. Né? Mas que mesmo dentro das nossas profissões, por mais diversas que sejam, com as nossas personalidades, por mais diversas que elas sejam, nós venhamos a ser cidadãos dos céus aqui na terra, que nós venhamos a empenhar, que nós venhamos, né, a trabalhar, a sermos obreiros, a levar essa palavra aos quatro cantos. Na verdade é uma ordenança do Senhor, né? Ide, pregai o evangelho. Ide é uma ordenança, né, que o Senhor deixou para nós. Então eu gostaria de deixar, né, principalmente nessa noite, para cada um de nós, o Senhor está nos chamando. Nós já conhecemos o Senhor. Quem não conhece, o Senhor está convidando para que venha conhecê-lo. E todos aqueles que conhecem, eu, você, o Senhor está nos convidando para que onde nós estivermos, naquilo que nós estivermos fazendo, nós possamos ser cidadãos dos céus aqui na terra. Para que nós possamos ser bem-sucedidos, nós devemos nos envolver com a obra do Senhor. Nós devemos nos envolver com as coisas dos céus, com as coisas de Deus. E a maneira que nós temos para fazer isso é levando a palavra do Senhor, é sendo luz na escuridão, é levando esperança àqueles que precisam de esperança. Não como algo motivacional, mas algo que venha a mudar, a transformar a vida de cada um. Como João Batista diz, é necessário que nós venhamos nos arrependermos daquilo que nós estamos deixando de fazer na obra do Senhor. Se arrepender de quando nós estamos buscando a nossa própria vontade. Precisamos colocar Cristo no centro de todas as coisas. Precisamos colocar a obra do Senhor à frente de todas as coisas, porque as pessoas precisam do nosso Senhor, precisam do amor, da graça e da misericórdia dele. Que o Senhor nos abençoe e que nós estejamos dispostos a cada dia seguir ao Senhor. Nós vamos orar nesse momento e nós vamos agradecer ao Senhor. Agradecer ao Senhor porque em tempos difíceis, em tempos de lutas, em tempos de dificuldades, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem feito, né, grandes coisas nas nossas vidas. E nós somos testemunhas oculares do que o Senhor tem feito no nosso meio. E nós queremos, com essa fé que nós temos no Senhor, de que Ele está nos ouvindo, de que Ele se importa conosco, nós queremos apresentar a vida dos irmãos, a vida dos amigos, para que o Senhor venha curar, para que o Senhor venha restaurar, para que o Senhor venha salvar. Nessa noite,
Nós queremos colocar na presença do Senhor a vida, né, da filha da irmã Fátima, a irmã Michele, o seu casamento, a sua família, a irmã Marli, a vida dela, seu casamento também. Queremos colocar na presença do Senhor a vida do meu irmão, a saúde dele, a família dele, o casamento dele. Né? Nós queremos colocar na presença do Senhor a vida do Juan, o filho de uma amiga minha, também colega de trabalho. Que o Senhor tenha misericórdia, o Senhor haja na vida dele, né, daquele jovem. Queremos colocar a vida da Laura na presença do Senhor. Queremos colocar a Sara, minha filha. Queremos colocar a vida do Robson. Queremos colocar, né, a vida dos filhos da irmã Fátima, Alexandrina. Né? Queremos colocar todos os nossos amigos, nossos familiares, que quantas vezes ouviram falar do Senhor, mas que ainda não conheceram. Que o Senhor tenha misericórdia de cada um. E que o Senhor, por meio do Santo Espírito, por meio do Espírito dele, venha convencer a cada um do pecado, da justiça e do juízo. Vamos orar, irmãos. Vamos colocar a nossa igreja, as nossas vidas na presença do Senhor. Oremos. Soberano Deus e eterno Pai, obrigada, Senhor, por esse dia. Obrigada, Senhor, porque nesse dia o Senhor foi com cada um de nós. Obrigada pelo sustento, obrigada pelo nosso teto. Obrigado, ó Pai, porque no frio nós temos o cobertor para nos aquecer. Ó Pai, obrigada, porque mesmo essas dificuldades nós temos o pão que nos alimenta. Obrigada por aqueles, ó Pai, que têm os seus empregos e têm os seus salários para o seu sustento. Obrigada por todos aqueles, ó Pai, que estão bem, que estão saudáveis. Obrigada, ó Pai, pela nossa saúde. Obrigada pela nossa igreja. Obrigada pelo nosso pastor, que é o guia do Senhor aqui, que tem guiado o seu povo, que tem falado, ó Pai, da palavra do Senhor aos nossos corações. Abençoe o pastor Valdomiro, assim como ele, todos os pastores, dando sabedoria ao Pai, falando ao coração deles para que eles possam, ó Pai, ser representantes do Senhor aqui na terra, nos abençoando, nos guiando, nos assistindo em tudo aquilo que nós precisamos, ó Deus. Toma a vida daqueles que estão enfermos, ó Pai. Toma aqueles, ó Pai, que estão passando por dificuldades em seus lares, dificuldades nos relacionamentos, ó Pai. Esteja com a Michele, ó Pai, a sua casa, o seu lar, o seu esposo. A irmã Marli, ó Pai, a sua casa, o seu esposo. Meu irmão, ó Deus, a saúde dele, o lar dele, a família dele. Ó Pai, esteja nos relacionamentos, ó Pai, sejam entre cônjuges, ou seja, entre filhos e pais, ou entre irmãos, ó Deus. Que a paz do Senhor esteja sobre cada lar, ó Pai. Que o Senhor seja o centro, ó Pai, das nossas casas, o centro do nosso coração. Que o nosso desejo seja sempre, ó Pai, de estar na Tua presença, Senhor. Ó Pai, que assim que como aqueles discípulos que o Senhor disse, olha, vinde a mim, que eu farei pescadores de homem, ó Pai, nós estamos aqui. Assim como o profeta Isaías disse, eis-me aqui, Senhor, envia-me, ó Pai, nós queremos dizer nessa noite, Pai, estamos aqui, envia-nos. Nos usa, ó Pai, nesse mundo de trevas, nos use, ó Pai, nesse mundo de guerra, ó Pai. Nos usa como instrumentos de salvação, como instrumentos, ó Pai, que leva a paz, a palavra do Senhor. Ó Deus, o Senhor que sonda os nossos corações e sabe as dificuldades, os anseios, as angústias, o sofrimento de cada um dos teus filhos, ó Deus. Ó Espírito Santo, visita cada coração, visita cada lar. Vai com a tua mão de poder, ó Pai, sobre cada vida. Aqueles, ó Pai, que estão no mundo, muitas vezes os jovens, ó Pai, os seus pais não sabem o que estão fazendo, com quem estão andando. Ó Deus, toma cada uma dessas vidas nas tuas mãos. Toma a vida, ó Pai, do Robson. Toma a vida da Sara. Toma a vida da Laura, Pai. Toma a vida do Juan. Assim como ele e tantos outros jovens, ó Pai, que estão no mundo. Ó Pai, que o Senhor, por meio da Tua palavra, por meio do Teu Espírito, ó Senhor, fala aqueles corações, transforma esses corações em pedra, ó Pai, em coração de carne. Toma as nossas vidas, ó Pai, no Teu altar. Toma os nossos corações, os nossos pensamentos, ó Pai, toma as nossas vidas. Nós colocamos tudo diante do Senhor. Perdoa os nossos pecados, ó Pai.
E que a cada dia que nós temos meditado na Tua Palavra, estudado ela, que o Senhor venha fazer diferença nas nossas vidas. E nós venhamos aguardar, ó Pai, a Tua Palavra no nosso coração. Para que no nosso dia, ó Pai, no nosso trabalho, onde nós estivermos, nas nossas casas, com os nossos filhos, com os cônjuges, dos nossos pais, nós possamos praticar tudo aquilo que nós temos aprendido de Ti. Em nome de Jesus, ó Pai, que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus, nós agradecemos mais uma vez pela presença dos irmãos. Que o Senhor abençoe abundantemente a vida de cada um. Uma boa noite. Amém.